Hoje a gente vai trabalhar um tópico de mecânica. Estamos finalizando a mecânica toda já para entrar em eletricidade, que são o grosso da prova do Enem, né? Mecânica e eletricidade, a gente vai ter aí é, 70% da prova do Enem. Então, quando a gente terminar mecânica e eletricidade, a gente vai ter aí passado fácil de 70% da prova. Então, as outras áreas são mais rápidas, né? Os conteúdos a gente consegue compactar e trabalhar numa velocidade maior. Mas mecânica, a gente precisa ter um pouco mais de esmero, um pouco mais de cuidado, porque tem um grau de recorrência maior, não é? Lei de Kepler, lei da gravitação universal, a parte de gravitação, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, é uma parte, galera, que não tem recorrência na prova do Enem. Se vocês forem olhar aí no módulo, vocês praticamente não vão encontrar questões envolvendo isso aí. Deve ter uma ou duas no máximo. Inclusive, estou produzindo um material, assim que ficar pronto, eu vou disponibilizar para vocês em primeira mão. Passei o meu recesso aí, estudando também. É importante estudar, né? Fundamental a gente estudar. E aí, o que é que foi que eu fiz? Eu me instrumentalizei um pouquinho numa ferramenta chamada ChatGPT e descobri que essa ferramenta ela tem uma capacidade de nos proporcionar uma, um ganho muito grande em tempo e qualidade dos materiais que a gente tem acesso para poder se preparar para um processo seletivo como o processo do Enem. Então, eu estou produzindo um material aí com a ajuda do ChatGPT, que será um material de questões inéditas. Já produzi algumas aqui, já produzi algumas, e estou em vias de produzir mais, porque a gente vai estar fazendo esse trabalho aí com umas questões inéditas e questões que seguem a lógica da teoria de resposta ao item. Então, elas seguem a lógica da TRI e a gente vai poder utilizar todos os recursos que a gente teria acesso numa perspectiva assim como é que eu posso dizer? De uma prova de uma questão do Enem mesmo, tá? Então, eu vou usar isso bastante, justamente para que a gente possa produzir questões que sigam essa linha, que sigam essa lógica, questões de objetos do conhecimento que não são tão recorrentes assim no Enem, para que a gente possa ter uma noção de como é que isso seria cobrado se fosse cobrado no Enem com mais regularidade. Então, alguns assuntos a gente tem uma noção bacana, né? Porque já caiu bastante. Então, a gente já sabe como é que o Enem gosta de cobrar alguns determinados assuntos, alguns determinados conteúdos. Mas gravitação, eu posso ter uma ideia, posso ter uma noção, mas eu nunca parei para elaborar questões de gravitação, também porque o processo de criação de questões, gente, é um processo intelectual que demora muito tempo. Eu já fui elaborador de algumas provas de vestibular aqui em Salvador, inclusive, né? Mas é um trabalho que demanda muito tempo. A gente investe muito tempo elaborando questões de vestibular. Então, hoje eu atualmente não invisto mais tempo nisso para que eu produza as minhas questões autorais mesmo. Isso é muito tempo. Tinha questão que demorava 2 horas para você fazer uma questão. E o valor que se pagava também não era um valor que, para mim, compensasse todo o esforço intelectual que eu fazia para poder analisar a questão, testar e tal, desenvolver, né? Tudo bonitinho. Mas com a ferramenta do chat GPT eu consigo criar num único dia 100 questões. Então, eu estou fazendo alguns ajustes ainda e me aperfeiçoando mais nas técnicas de interação com a interface do chat para poder melhorar o nível do que eu já estou produzindo. Mas eu já produzi algumas coisas assim que eu gostei bastante de ver
e vocês terão contato muito em breve com esse material. E aí eu vou estar organizando esse material direitinho. Há uma possibilidade até da gente fazer um simulado próprio, né? Um simulado próprio. Então eu estou vendo aqui direitinho de que forma a gente pode estar desenvolvendo isso aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para o tema da nossa aula de hoje. Vamos estudar gravitação. Eu, particularmente, assim, vou confessar para vocês. Para mim, para mim, o estudo do cosmos, através do estudo da gravitação, é um dos estudos que mais me fascina. Assim, eu gosto de todas as áreas da física, mas tem algumas áreas que me fascinam. Estudar gravitação, cosmologia, astronomia, astrofísica é algo que verdadeiramente me fascina, verdadeiramente me deixa muito, muito empolgado em desenvolver esse tipo de estudo. Fico muito, muito, muito feliz quando eu estou dando gravitação. Eu gosto bastante, tá? E aí a gente começa com as leis de Kepler. Eu gosto sempre de falar um pouco, gente, sobre o desenvolvimento histórico disso aqui que a gente está falando, porque isso é essencial. Newton, quando ele escreve o seu principal livro, a sua principal obra, no prefácio desse livro, Newton ele diz assim: ó, se longe enxerguei, foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes. O que é que Newton quis dizer com isso? Ele quis dizer: ó, o que eu estou entregando aqui para a humanidade só foi possível porque houveram outras pessoas que me precederam e que se debruçaram nesses estudos. E essas pessoas foram essenciais para me mostrar tanto o caminho que eu deveria andar, quanto o caminho que eu não deveria andar. Tanto o que fazer quanto o que não fazer, tá? Então, alguns caras que precederam o Newton, né? Eles foram essenciais. Então, a ciência, ela não é uma coisa pontual, né? O desenvolvimento do pensamento científico não é algo pontual, é algo contínuo. Vem ao longo dos séculos aí se aperfeiçoando, se desenvolvendo cada vez mais, né? Embora aí nos últimos 2, 3 séculos a gente tenha tido um desenvolvimento absurdo, um mega desenvolvimento científico, entretanto, esse processo foi gradual, tá? Isso é muito importante da gente saber. Então, quando a gente vai falar sobre as leis de Kepler, né? Johannes Kepler era um pároco, era um cara que teve uma vida muito difícil, muito sofrida, um cara que era austríaco. Ele vivia na igreja, né, tinha contato com as obras do monastério, lia bastante, estudava muito matemática, era muito habilidoso em matemática, e ele era astrônomo também. Então, ele era um cara que gostava de observar o cosmos. E aí, a história de Kepler, ela se mistura com a história de um outro astrônomo, que era considerado, até então, o principal astrônomo da Europa naquela época, que era um dinamarquês chamado de Tycho Brahe, né? Tycho Brahe, a gente pronuncia, alguns pronunciam Tico, Tycho Brahe, Tycho Brahe, enfim, era um astrônomo dinamarquês que ele tinha um observatório e esse observatório era um dos principais observatórios da Europa, tá? Um dos principais observatórios da Europa era o observatório de Tycho Brahe, e nesse observatório ele conseguiu desenvolver os mapas é, é, astronômicos mais fiéis e mais completos de toda a Europa. Então, o cara tinha um poder de observação e uma estrutura observacional muito grande. E o Kepler, ele foi estudar, ele foi ser assistente, né, do Tycho Brahe. Só que Kepler tinha uma coisa que o Tycho não tinha.
O que, Thalisson? O Kepler, ele era muito habilidoso em matemática. Então, ele tinha um grau de habilidade matemática muito superior ao do Tycho. Enquanto o Tycho tinha uma capacidade imensa de descrever o que ele estava observando no cosmos, né? De desenhar, de representar. O Kepler, ele tinha uma habilidade de interpretar aquilo ali matematicamente, que era uma habilidade muito grande. E através dessa análise, dessas observações do trabalho do Tycho Brahe, o Kepler, ele consegue desenvolver três leis que são utilizadas até hoje, quando a gente está estudando a gravitação. Então, são leis que têm um grau de validade muito grande até nos dias atuais. Então, pense aí que, quando a gente está falando de Kepler, a gente está voltando aí para o século XVII, mais ou menos, né? Então, coisa de 400 anos atrás, o cara conseguiu, com ferramentas muito mais rudimentares, muito mais simplórias, do que as que a gente detém hoje, o cara consegue desenvolver observações que são utilizadas até os dias atuais. Então é isso, esse é o contexto em que a gente se encontra aqui, tá? Antes da gente começar com as leis de Kepler de maneira propriamente dita, eu gosto muito de trazer aqui uma ideia sobre o que é uma elipse. Uma das leis de Kepler, ela envolve a simetria elíptica. E aí, como elipse, eu sei que é algo que em matemática, em escolas particulares, quando isso é trabalhado no final do terceiro ano, quando os professores estão trabalhando as superfícies cônicas. Então, eles vão falar das elipses, das hipérboles, da circunferência, né? Da parábola, dessas equações cônicas na parte de geometria analítica. Então, eu sei que isso é trabalhado nessa faixa de estudo. E como eu sei que em algumas escolas, principalmente escolas públicas, a elipse é algo que não é matematicamente trabalhado, eu gosto sempre de ter esse cuidado de trazer os principais elementos de uma elipse. Eu não vou entrar na matemática da elipse a ponto de mostrar para vocês uma equação de uma elipse ou como você desenvolver cálculos de geometria analítica usando a elipse. A gente não vai entrar nessa seara, mas eu vou mostrar para vocês os principais elementos que a gente vai utilizar aqui quando a gente está estudando na física essa tal dessa elipse, certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui trazendo alguns pontos importantes dessa elipse, certo? Então a gente vai ter aqui dois pontos em que a gente pode dizer que são dois pontos que estão no eixo principal da elipse. O eixo principal é formado pelo conjunto de pontos cuja distância entre esses dois pontos é a máxima possível dentro de uma elipse. Então, se você traçar uma reta entre dois pontos de uma elipse, a maior distância entre esses dois pontos será equivalente ao que a gente chama de eixo principal ou eixo maior da elipse. Então, sejam A1 e A2, dois pontos aí, o eixo maior vai ser a distância entre esses dois pontos. Vamos ter aqui também A3 e A4, que de maneira antagônica ao que eu falei sobre o eixo maior, vai estar representando justamente o eixo menor, que vai ser essa menor distância entre, é, é, entre esses pontos aí, só que nesse caso aí não é a menor distância reta entre dois pontos, certo? Vai ser a menor distância cortando o eixo maior, cortando o eixo principal ao meio, beleza? Bom, então esse é o eixo menor, então temos dois eixos aí, o eixo maior e o eixo menor. A elipse vai ter, gente, dois eixos, né, principais, que vai ser o eixo maior e o eixo menor, e vai ter quatro semi-eixos. Então, se eu pegar o centro ali da elipse, ó, o centrozinho da elipse, a gente vai ter quatro semi-eixos. Um semi-eixo vai ser de A1 para C, de C para A2. Isso é um semi-eixo. Outros dois semi-eixos serão
de A3 para C, de C para 4. Outros dois semi-eixos, semi de metade, né? Então, a gente pode dividir esses eixos aí, tanto o eixo maior quanto o eixo menor, em semi-eixos, certo? O Czinho ali é o centro. A gente vai ter aqui que essa elipse, ela vai ter dois pontos sobre o eixo maior, que serão os focos da elipse, certo? Serão os focos da elipse. Ó, toda elipse, gente, na realidade, é, uma circunferência, ela pertence à família das elipses, tá, gente? A gente pode definir uma circunferência como sendo uma elipse cuja a excentricidade dessa elipse, ela é zero. A gente vai ver o que é excentricidade aqui já já, mas toda circunferência é uma elipse, mas nem toda elipse é uma circunferência, tá? Então, a gente pode dizer que uma circunferência ela faz parte da família das elipses. A circunferência é uma elipse de excentricidade zero. Eu vou mostrar os principais elementos e depois eu vou dar uma noção visual para vocês do que é isso aqui que a gente está falando. Bom, a gente vai ter que de F1 para F2, a gente tem a distância focal, certo? Olha, ó, A1C é o semi-eixo menor, A3C é A1C, perdão, é o semi-eixo maior, A3C é o semi-eixo menor. A gente pode dizer que A4C também é o semi-eixo menor, é a mesma coisa, tá? E aí a gente vai estabelecer aqui uma coisa chamada de excentricidade da elipse. O que é a excentricidade da elipse? Vai ser essa razão aí, ou seja, vai ser a divisão entre a distância focal e o eixo maior. Isso é a excentricidade da elipse, certo? Thalisson, o que é a excentricidade? Me explique matematicamente o que é isso. Observe. É, Vamos entender o que é a palavra excentricidade primeiro, que vai facilitar o entendimento matemático. A compreensão matemática vai ser possível se você tiver uma compreensão do significado da palavra. Bom, se eu disser assim, ó, fulano é uma pessoa excêntrica. Fulano tem costumes excêntricos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, essa pessoa, esse cidadão, essa cidadã, é uma pessoa que tem comportamentos que fogem dos comportamentos que a maioria das pessoas tem. Então, fogem do centro comum de comportamentos. É por isso que esse comportamento é um comportamento excêntrico, que se afasta do centro, certo? Então, o que é a excentricidade da elipse? É a medida do afastamento do centro. Mas o que está se afastando do centro? Os focos. Porque assim, gente, o que é uma elipse? Imagine que você tem uma circunferência, certo? A circunferência ela não vai ter focos. Na realidade, a circunferência, os focos da circunferência serão coincidentes com o centro dela. Então, os dois focos de uma circunferência estão no próprio centro. À medida que você vai amassando essa circunferência, o que é que vai acontecendo? Esses pontos que você chamou de focos, eles começam a se afastar do centro. Ó. Eles vão se descolando. Então, quanto mais você amassa essa elipse, mais esses pontinhos vão se afastando, se afastando, se afastando do centro. Ou seja, você vai aumentando a excentricidade. É por isso que uma elipse que é muito achatada, ela tem uma grande excentricidade, porque você está aumentando a distância focal, você está separando os focos, tá? Então, essa excentricidade, ela vai medir o quão achatada é a elipse, certo? Então, isso serve para a gente ter uma noção, né, do grau de achatamento da elipse. Quanto maior a excentricidade, mais achatada a elipse. Quanto menor a excentricidade, menos achatada. O que é que isso significa? Significa dizer que uma elipse com uma excentricidade muito pequena, ela é muito próxima de uma circunferência. Quando eu tenho uma elipse com uma baixa excentricidade, essa elipse está muito próxima de uma circunferência. A simetria dela é muito próxima de circunferência. Inclusive,
a gente diz categoricamente que uma elipse de excentricidade zero é exatamente uma circunferência. Se eu quiser ter uma elipse se eu quiser ter uma circunferência, basta apenas ter uma elipse cuja excentricidade vale quanto? Zero. Se a excentricidade vale zero, eu tenho uma elipse. Agora, quanto maior for a excentricidade, aí significa dizer que mais achatada é essa elipse, mais distante de ser uma circunferência ela está se tornando. Ok? Bom, a gente vai ter também um raio médio, certo? O raio médio da elipse, que vai ser a média aritmética dos semieixos. Então, semieixo maior mais semieixo menor dividido por 2, isso vai me dar o raio médio da minha elipse, certo? A gente pode ainda afirmar que a excentricidade vai medir o grau de achatamento dessa elipse, e se ela for zero, a elipse será considerada uma circunferência. Então, gente, o que a gente precisa saber sobre a elipse para ter uma ideia razoável da primeira lei de Kepler são esses elementos aí. Principalmente a ideia de excentricidade. Isso precisa estar claro na sua mente, que quanto mais achatada for a elipse, maior a sua excentricidade e mais distante de ser uma circunferência essa elipse se encontra. Tá? Em contrapartida, quanto menor for essa excentricidade, menos achatada será essa elipse, né? E mais próxima de ser uma circunferência ela vai se encontrar. Ok? De modo que se a excentricidade for zero, a elipse ela será uma circunferência perfeita. Alguma dúvida até aqui, gente? Deu para compreender direitinho aí? Me digam aí. Tudo certo? Interajam aí, por favor. Mandem alguma mensagem para eu saber que vocês estão aqui, para eu saber que eu não estou falando sozinho. Diga assim: eu estou aqui, professor, e eu vou passar. As 3 primeiras pessoas que comentarem, eu vou passar, com certeza vão passar. Comente aí, as 3 primeiras pessoas que comentarem, eu vou passar, com certeza vão passar. Ser certo. Passar. Olha, olha. Vou aqui ver aqui, ó. Viviane, Bruna e Flávia. As meninas sempre são as mais rápidas. Aí, ó. Cristiane, você foi quase junto com o Flávio aqui, então eu vou colocar você também no bolo. As 4 pessoas aqui com certeza vão passar. 100% de chance. Não tem para onde correr, viu, gente? Aí é 100% de chance de conseguir a vaga. Tá bom? Bom, o que é que acontece? Agora a gente tá, agora a gente tá apto para conseguir, está apto aqui agora para conseguir entender a primeira lei de Kepler. Está apto para conseguir compreender essa primeira lei. Então vamos lá. Ó. Primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Então, o que é que diz a primeira lei de Kepler? O que é que diz essa lei das órbitas? Ó, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupam dos focos dessa elipse. Pessoal, essa primeira lei aí, para esse cara, ela bugou totalmente, totalmente, totalmente a mente do cara. O cara entrou em parafuso. Por quê? Esse cara, ele era extremamente religioso. O cara era muito religioso. O cara era de um monastério, né? Passou muito tempo da vida dele no monastério. Então, ele era muito religioso, né? Um católico mesmo, fervoroso. E aí, o que é que acontece? A Igreja Católica, ela defendia como dogmas os ideais aristotélicos. Então, a ideia, a concepção de mundo aristotélica era uma concepção defendida pela Igreja Católica. E Aristóteles, ele acreditava o seguinte, Aristóteles, ele acreditava que o cosmos, ele era dividido em 2 partes. Você tinha o universo sublunar, o cosmos sublunar, e o cosmos supralunar. No sublunar, ou seja, abaixo da Lua, você tinha a imperfeição. Tudo que era imperfeito estava nesse cosmos sublunar.
Então, a gente tinha simetrias imperfeitas, simetrias é, 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 não harmônicas, simetrias feias, sabe? E para Aristóteles, a perfeição estava no cosmos supralunar. E é por isso que o cosmos supralunar, ele era um cosmos em que predominava a simetria esférica. Então tudo era esférico, tudo era circular. Por quê? Porque na concepção de Aristóteles e dos gregos, a esfera é a simetria perfeita. Então a perfeição, ela é caracterizada pela esfera. Então, na concepção de Aristóteles, era assim. E para a Igreja Católica, defender isso aí era muito conveniente, porque na Bíblia diz que Deus está no mais alto dos céus. E você defender uma ideia de que existe o céu dos céus, que para os católicos e para o cristianismo é esse cosmos supralunar, né? Na época, pelo menos, era isso. Você defender que no céu dos céus havia perfeição era você defender a ideia de que existia mesmo um Deus que estava nesse céu dos céus e que representava essa perfeição. Então, quando Kepler ele descobre essa lei, ele percebe isso, ele enxerga no cosmos supralunar uma imperfeição, porque essa elipse essa, essa, esse formato elíptico é uma imperfeição, é uma impureza. O cara enxergou uma imperfeição, uma impureza em um lugar que era para ser perfeito. Então o cara ele ficou em parafuso, o cara bugou com isso aí. Ele entrou em conflito próprio. Ele revisou esses cálculos que ele fez, mas ele não podia contrariar, quer dizer, a matemática que ele tinha desenvolvido, observado, não podia ser contrariada. Essa matemática ela estava correta. Então, Kepler, ele percebe que os planetas, que as órbitas dos planetas em torno do Sol eram órbitas elípticas e que o Sol ocupava um dos focos dessa elipse, tá? Então a gente tem aí essa órbita, que é uma órbita no formato da elipse. Não só a órbita da Terra, como a órbita de todos os outros planetas, tá, gente? Algumas órbitas têm uma excentricidade maior, outras têm uma excentricidade menor, mas todas são elípticas, tá? Ou seja, todas têm um formato de elipse. Bom, eu vou destacar aqui, gente, alguns pontos nessas órbitas, que são pontos que são sempre cobrados nos vestibulares quando a gente está falando sobre as leis de Kepler. Então, esses pontos são periélio e afélio, ou simplesmente periastro ou apoastro, tá? Por que periastro ou apoastro? Se a estrela regente da órbita, se a estrela que governa a órbita não for o Sol, você usa geralmente na astronomia periastro e apoastro como nomenclatura. No caso, se a estrela regente for o Sol, você fala de periélio e afélio, até mesmo porque o Sol, ele em grego, o Sol é chamado de Hélios, né? Então, perihélios, perto do Sol, afélios, afastado do Sol. Então, quando a gente está no periélio, na órbita, nessa órbita, quando a gente se encontra, o planeta se encontra no periélio, ele vai estar na posição que ele se encontra mais próximo do Sol. Quando ele está no afélio, ele está na posição em que ele se encontra mais afastado do Sol. A gente pode dizer, a mesma coisa vale se for outra estrela, tá? No periastro, você tem a posição em que o corpo que orbita a estrela está mais próximo do Sol. No apoastro, ele está mais distante do Sol, tá? Quando a gente está falando da órbita da Lua em torno da Terra, gente, quando a gente está falando da órbita da Lua em torno da Terra, essa órbita também é elíptica também, certo? E aí a Lua, ela vai ter o seu perigeu, quando a nomenclatura é a Lua, gente, ela vai ter o perigeu e o apogeu, ó, vem desse movimento orbital da Lua
em torno da Terra. Aqui, a gente vai ter uma observação aqui que a gente vai precisar fazer, certo? Algumas observaçõezinhas aqui. Eu vou colocar agora. Deixa eu tirar o meu mouse aqui e pegar a minha canetinha. Então, vou fazer algumas observações. Calma. Deixa eu organizar aqui o nosso tabuleiro de xadrez. E a gente vai colocar aqui. Pronto. Quais são as observações que eu quero fazer aqui? Primeiro, toda vez que o planeta estiver passando é, é, pelo periélio, né? Se for outra estrela, é periastro, né? Para outra estrela. Se for a Lua, é perigeu. No caso aqui, é do afélio. Se for o Sol, é afélio. Se for outra estrela, é apoastro. Se for a Lua, é apogeu. Certo? Bom, toda vez que o planeta estiver na sua órbita aqui, passando pelo periélio, a gente vai dizer que ele tem uma velocidade orbital máxima. Então, essa velocidade orbital aqui do planeta, ela é máxima quando o planeta está no periastro ou perigeu. E quando ele está no afélio, apoastro ou apogeu, ele vai ter uma velocidade, o quê? Uma velocidade orbital mínima. Ela é mínima, certo? E aí outra coisa que pode ser cobrada aqui, que pode ser perguntada para vocês, ó, quando o planeta ele está indo do periélio para o afélio, o movimento dele é retardado. Movimento retardado. Por quê, professor? Porque ele está saindo de uma velocidade máxima para uma velocidade mínima. Então, ele está ficando mais lento. Agora, quando ele está indo do afélio para o periélio, você tem um movimento acelerado. Você tem um movimento acelerado. Por quê, professor? Porque ele está saindo da velocidade mínima para a velocidade máxima. Então, essas análises aí, essas construções, são essenciais da gente fazer, tá? Aqui a gente vê uma representação do sistema solar, tá, gente? A gente vai considerar como plano de referência a Terra. Então, você tem a Terra como plano de referência. E aí a gente mede a inclinação de todas as órbitas em relação à órbita da Terra. Se vocês notarem aí, é bem visual que, por exemplo, Plutão, que é um planeta anão, né, foi rebaixado à condição de planeta anão. O Plutão, ele tem uma inclinação em relação à órbita da Terra bem acentuada, né, bem nítida, bem perceptível a inclinação da órbita de Plutão em relação à órbita da Terra, certo? Então a gente tem quase todas no mesmo plano. A gente chama o plano da órbita da Terra, inclusive, de elíptica. E a exceção vai ser o Plutão, que tem uma inclinação bem acentuada e bem perceptível. Dá para você notar bastante aí que o planeta Plutão ele tem essa inclinação aí bem nítida, tá? Bom, é... alguma dúvida? Algo a perguntar? Então, primeira lei de Kepler, quando ela é cobrada, a lição só conceitual. Zero conta, zero matemática, zero tudo isso. É só conceito. Aqui eu estou trazendo as principais implicações, né, de como ela pode ser cobrada em questões, certo? Vamos lá. Segunda lei é a lei das áreas. Então, o que é que foi que
o Kepler percebeu, gente? O que é que foi que o Kepler percebeu? Ó, ele observando, né? Observando o movimento da Terra em torno do Sol, né? Kepler já tinha essa noção de que a Terra se movia em torno do Sol. Na realidade, ele observando o movimento de outros planetas, tá? Ele percebeu o seguinte. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que aqui seja o dia 8 de julho, certo? Dia 8 de julho, 2024. 2024. E aqui, essa segunda foto aqui, seja o dia 8 de agosto de 2024. Então, o que é que o planeta fez? Ele saiu dessa posição aqui, que eu vou chamar de 1, e veio para essa posição aqui, que eu vou chamar de 2, ao longo da órbita. O que é que foi que Kepler fez? Ele formou uma figura geométrica, triangulando isso aqui, ó, o Sol e o planeta nessas posições. E ele calculou essa área aqui, essa área A1. Aí, em outro momento do ano, em outro momento, outra região da órbita, ele pegou, né, nessa posição 13, por exemplo, nessa posição 3, vamos supor que aqui seja dia, sei lá, 8 de dezembro, faltou o dia, né? 8 de dezembro de 2024. E aqui seja 8 de janeiro, de 2024, 2025 no caso aqui, né? Um mês também. Ele observou por um mês. Aí ele percebeu o seguinte, ele foi calcular, fez a mesma triangulação, e aí o que é que foi que ele fez? Calculou, né, essa área A2. E aí a conclusão que ele chegou foi o seguinte, ó, essas áreas são iguais. Ele fez o cálculo dessas áreas, determinou matematicamente essas áreas, nessas duas condições aí, e concluiu que essas áreas elas eram exatamente iguais. Aí, com base nessa constatação, ele, ele constrói a seguinte ideia. A linha imaginária que liga o Sol aos planetas varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Essa linha imaginária que está ligando o Sol aos planetas, ela vai, se você pegar um igual intervalo de tempo, ela vai ter varrido a mesma área. Ou seja, Kepler ele chega à conclusão de que essa velocidade que a gente vai chamar de velocidade areolar, ela é uma constante, certo? A velocidade areolar, ela é constante, que é a velocidade com que essa linha imaginária que liga o planeta aos sols, o Sol aos planetas, é, ela está varrendo, essa linha imaginária está varrendo essa área com uma velocidade constante. A gente chama essa velocidade de velocidade areolar. Pessoal, essa lei, eu já adianto para vocês, gravitação é uma coisa que cai muito pouquinho, né? E aí, quando cai gravitação, leis de Kepler, quando aparece, lei de Kepler cai mais, cai mais do que cai mais do que as outras partes de gravitação. No entanto, quando cai a lei de Kepler, é geralmente, primeira ou terceira lei. A segunda cai pouquinho. Agora sim, pode aparecer a segunda? Pode, perguntando alguma coisa assim conceitual, do tipo, essa velocidade areolar é constante ou não é constante, afirmando alguma coisa assim, para ver se pega você é, é, na casca de banana e você escorrega, tá? E por fim aqui a terceira lei, que é a lei dos períodos. O que é que foi que o Kepler fez? Ó? Kepler, ele pegou, assim, vou colocar logo o slide aqui todo. Ele pegou o período de translação, por exemplo, de Mercúrio, elevou ao quadrado e dividiu pelo raio orbital médio de Mercúrio elevado ao cubo. Quando ele fez essa razão,
ele achava sempre o mesmo valor, sempre o mesmo valor, sempre o mesmo valor. Ou seja, esse valor é um valor o quê? Constante. Esse valor é um valor constante. E era um valor constante para todos os corpos que orbitavam o mesmo corpo central, o mesmo corpo regente da órbita. Então, por que que essa tabela, tem uma tabela aí, né? Por que que isso vale para o sistema solar? Não é? Eu poderia colocar Plutão ali também, a gente está se aplicando, apesar de Plutão não ser um planeta, mas ele está orbitando o Sol, então essa lei também é válida para Plutão, tá? Se eu pegar o período translacional de Plutão elevado ao quadrado e dividir isso pelo raio orbital de Plutão elevado ao cubo, o resultado vai ser o mesmo para todos os planetas. É a mesma coisa. Então, esse valor é um valor o quê? Constante, tá? É um valor constante. De modo que a gente vai poder dizer o seguinte, que o cubo do raio orbital médio e o quadrado do período de translação dos planetas em torno do Sol são diretamente proporcionais. Veja, o raio orbital médio ao cubo é diretamente proporcional ao período ao quadrado. Observe, eu não posso dizer que o período e o raio são diretamente proporcionais. Veja que eu estou tomando o cuidado de dizer que o período ao quadrado é diretamente proporcional ao raio ao cubo. Essa fala de diretamente proporcional, ela só cabe nessa frase se eu estiver dizendo que o período está elevado ao quadrado e que o raio orbital está elevado ao cubo. Aí cabe. Tome cuidado, porque se eu falar o período de acordo com a terceira lei de Kepler, o período é diretamente proporcional ao raio orbital? Não, isso está falso. Isso não existe. Eu não posso afirmar isso. Eu só posso afirmar que o período ao quadrado e o raio orbital médio ao cubo são diretamente proporcionais. Eu tenho que levar em consideração essas potências para falar nessa proporcionalidade direta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Há alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai seguir aqui agora para a lei da gravitação universal. Porém, antes da gente seguir, eu vou pegar uma aguinha. Sugiro que vocês façam a mesma coisa. Vou me hidratar agora, porque beber água é importante, tá? Então, pausazinha aí, 2 minutinhos, a gente volta já abastecido de água.
Voltamos, voltamos. Então, terceira lei de Kepler aí para conta. Vou manter isso aqui. Agora vamos abrir a parte 2 aqui da nossa aula, que é justamente a parte de Lei da Gravitação Universal de Newton. Algo de errado não está muito. Ah, não, tá não, não tem problema nenhum, não. Isso, Lei da Gravitação Universal de Newton. Né? Na Lei da Gravitação Universal de Newton, aí o que é que acontece? Que a gente já vai para a parte da gravitação que envolve a contribuição de Sir Isaac Newton, né? Desse cara brilhante, genial, inteligente, bonito. Eu já falei inteligente, inteligente também, genial. Já falei genial. Newton foi o cara. Por que que Newton é um dos caras assim que eu mais admiro? Porque o que Newton tinha para observar, o que Newton tinha para instrumentar era muito rudimentar e ele conseguiu ter uma sensibilidade de percepção incrível, né? Incrível realmente o que esse senhorzinho britânico fez. Foi muito revolucionário, tá? Então, a lei da gravitação universal, só para situar vocês, ela tá, ela vai estar ali dentro da nossa principal obra de Newton, digamos assim, que é o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, a lei da gravitação universal ela vai estar ali nesse livro, juntamente com as leis da mecânica clássica. Newton publicou tudo isso, gente, no mesmo livro. E acreditem, Newton desenvolveu tudo isso aí num período de uma espécie de pandemia, né? Se você pensar que a Europa era o grande centro é, 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 social da humanidade, né? Era o centro mais desenvolvido. Então, a Europa estava vivendo uma situação muito parecida com o que a gente viveu no período da pandemia, né? No ano de 2020 aqui, a Europa viveu algo muito parecido. A Europa passou por uma situação de peste, né? Londres foi, muitas pessoas morreram. E aí, Newton, ele acabou indo se refugiar contra essa peste no interior, né, no campo. E nesse período em que ele permaneceu recluso, foram 3 anos, se eu não me engano, Newton, ele escreveu os princípios matemáticos da filosofia natural, onde ele trouxe como contribuição as três leis da mecânica clássica, primeira, segunda e terceira lei de Newton, né? Princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica e princípio da ação e reação, e desenvolveu também a lei da gravitação universal, tá, gente? Gravitação vem de gravitar, vem de grave, e grave era uma palavra utilizada para representar o corpo que cai. Então, todo corpo que cai é um corpo grave. É um corpo que é muito grave. Se o corpo cai rápido, ele é muito grave. Uma pena, ela não é grave. Não é grave, porque a pena ela cai flutuando. Então, existia toda uma concepção também aristotélica na época. E Newton ele impacta com essa concepção aristotélica quando ele vem falar sobre uma força e uma força de ação à distância, e ele vem dizer basicamente que a mesma força que mantém a Lua em órbita em torno da Terra, ela faz os corpos caírem na nossa superfície. É a mesma força, é a força da gravidade. E ele chama assim essa força, né? Essa força grave, a força da gravidade, mantinha a Lua em órbita em torno da Terra e fazia os corpos caírem na nossa superfície. Essa contribuição de Newton ela vai de encontro também com as ideias e concepções da mecânica aristotélica que era defendida também pela igreja. Só que a vantagem de Newton é que Newton vivia na Inglaterra. E a Inglaterra ela é o primeiro país
a romper com a Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês devem saber aí que teve aquele rei, esqueci agora o nome do rei, não sei se foi Luís XVI ou foi Henrique, alguma coisa, um rei que queria casar de novo, queria se separar para casar, o Papa não quis desfazer o casamento, ele rompeu com a Igreja Católica Apostólica Romana e criou a Igreja do Reino da Anglia, né? Das Ânglias, que foi a Igreja Anglicana. Esse rei criou a Igreja Anglicana, que era uma igreja mais flexível, não era igreja tão rígida, tão é, 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 controladora como a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí essa igreja anglicana, ela era mais flexível, sobretudo também com os cientistas, né? Então a Inglaterra ela acabou se tornando um solo fértil para a ciência por conta disso, né? Não sofria tanto com o Tribunal da Inquisição como outros grandes centros sofriam, como é o caso da Itália, né? França e outros países que sofriam bastante com essa influência da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, o que é que Newton ele estabelece na sua lei da gravitação universal? Matéria atrai matéria na proporção direta do produto de suas massas e na proporção inversa do quadrado da distância que as separa. Está assim no livro. Isso é uma tradução literal de como está lá no livro. Newton diz que dois corpos se atraem devido à sua matéria. Quanto maior for o produto das massas desses corpos, e quanto menor for o quadrado da distância que separa esses corpos. Então, a atração gravitacional, essa força gravitacional, ela é exclusivamente atrativa. Os corpos se atraem de maneira exclusiva, não tem repulsão, é só atração. Então, matéria atrai matéria. Quanto maior for a massa dessas matérias, maior é essa atração. Quanto maior for o produto da massa dessas matérias, maior é essa atração. Quanto maior for o quadrado da distância que separa essas matérias, menor será essa atração. Essa é a conclusão de Newton. A força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos, inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Traduzindo para a linguagem matemática dos dias de hoje, a gente tem essa formulinha aí. A força gravitacional ela vai ser igual a G mzão mzinho sobre d ao quadrado. Quem é G? É a constante da gravitação universal. É uma constantezinha. Mzão é a massa geradora do campo. Mzinho é a massa que sofre a ação da força. Então, assim, as duas massas vão estar sofrendo a ação da força, tá, gente? Mas assim, por exemplo, você pensar em você e o planeta Terra. Quem vai ser o Mzão? O planeta Terra. Quem vai ser o Mzinho? Você. Então, a gente está confinado no campo gravitacional da Terra. Então, emissão, a massa geradora do campo, a massa da Terra, a massa que sofre a força é a gente, apesar de que a gente também exerce uma força na Terra, né? Já que a Terra está puxando a gente também está puxando a Terra, gravitacionalmente falando, a gente já viu isso. No entanto, o efeito da nossa força na Terra é desprezível. O efeito da força da Terra na gente não é desprezível, não é o nosso peso, tá? Então, essa foi a contribuição de Newton à lei da gravitação universal. Alguma dúvida até aqui, gente? Algo a perguntar? Tá de boa? Tá de boa, né? A gente, só para situar vocês aí, a gente, para finalizar essa parte de estática aqui, que a gente tá estudando, a gente só vai precisar, a gente só vai precisar, o quê? A gente só vai precisar estudar estática para finalizar a mecânica. A gente só vai precisar estudar estática e movimento harmônico. Aí a gente finaliza toda a parte de mecânica. A gente entra na parte de eletricidade, eletrostática, os principais tópicos de eletrostática. A gente vai ver em uma, no máximo duas aulas. E aí a gente vai entrar em eletrodinâmica e trabalhar bem a eletrodinâmica. Se a gente entrar em eletrodinâmica,
a gente vai para a parte de termologia, trabalhar só os principais tópicos de termologia, os que mais caem mesmo. Depois a gente vai para a parte de ondulatória, também trabalhando só os principais tópicos. Por fim, a gente vai deixar ótica e a parte de magnetismo, que são as partes menos recorrentes no Enem de 2009 para cá. Vou trabalhar tanto o equilíbrio do corpo do ponto material quanto o equilíbrio do corpo extenso, mas sempre numa perspectiva do que o Enem cobra, viu, Ítalo? Não vamos trabalhar corpo extenso numa perspectiva, por exemplo, IME e ITA, não, porque foge ao que o Enem cobra, certo? Vamos lá, campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Tudo que a gente está vendo aqui, gente, depois de ter visto ali a lei da gravitação universal, vai ser consequência da lei da gravitação universal. Então, a ideia de campo gravitacional é a ideia de velocidade.